são as nossas emoções. Ninguém acorda e fala, eu tô a fim de engordar 50 quilos, 70 quilos. Eu tô a fim de acabar com a minha vida, com a minha saúde. A gente prosperar. Prosperar. Para prosperar, a gente tem que ter energia, a gente tem que ter vida, a gente tem que ter vitalidade para prosperar. Prosperar no relacionamento, prosperar no trabalho, prosperar. Olá, meus amores! Que delícia estar aqui com vocês para mais um episódio deste programa que me encanta, o Novo Feminino. Tô tão feliz de estar aqui hoje, de ter uma celebridade aqui, ter uma nutricionista, sabe aquela pessoa que você olha assim e fala... Ai, meu Deus, não acredito que ela aceitou participar, não acredito que ela aceitou contar a história dela aqui. Eu não acredito que ela aceitou contribuir com vocês. Seja muito, mas muito bem-vinda, Marina Gorga. Muito obrigada. É um prazer, imagina, é uma honra estar aqui, é um prazer estar aqui e, acima de tudo, contribuir, né? Aquilo que a gente estava até falando agora mais cedo sobre o prazer que a gente tem em poder deixar um pedacinho de bem, de coisas boas. Então, muito obrigada. Eu tô muito feliz, pelo espaço. Muito feliz. Quando eu cheguei no teu perfil, que eu olhei a tua bio, eu falei... Gente, juro, eu falei assim, eu preciso dessa mulher na minha vida. Olha que incrível. Então, assim, é um imenso prazer te receber aqui. Obrigada. É um imenso prazer porque eu admiro demais o teu trabalho, o que você faz. E tenho uma identificação pessoal. Como tudo na vida é assim. Mas para a gente poder começar, porque eu tenho certeza que vai ser incrível a tua contribuição aqui, a gente começa aqui, meu amor, sempre com uma pergunta que é considerada uma das mais desafiadoras. Então, vamos abrir oficialmente esse podcast aqui, este programa. Quem é você, Marina? Com essas perguntas simples, né? Bom, meu nome é Marina Gorga, eu sou filha caçula de 4 irmãos e sou nutricionista funcional, trabalho com a nutrição já há 12 anos. Desde o começo eu já comecei com a nutrição funcional. O que é nutrição funcional? A nutrição funcional, ela tem um olhar mais integrativo, né? Um olhar mais holístico, que a gente fala, buscando a otimização da performance humana mesmo. Então, a gente não olha só para contagem de macros, contagem de calorias, aquela performar no esporte sem olhar para perfil oxidativo. Então, assim, a nutrição funcional, ela é de fato mais... eu diria completa, mas sem querer criar intriga com a tradicional. Com a tradicional, mas eu sou muito realizada, né, em trabalhar com a nutrição funcional. E com o passar dos anos, eu fui nichando o meu público, porque eu não era feliz trabalhando só com a estética, né? E todo mundo associa muito nutricionista com emagrecimento. E tudo bem, né? A gente consegue associar a autoestima, o emagrecimento, ou a performance esportiva e tudo mais com qualquer outra coisa. Mas quando era só isso, não me realizava plenamente. E eu não sabia muito por quê, eu não entendia por que a minha profissão, que eu sempre amei, que eu sabia que eu queria aquilo desde nova, não estava me realizando. E aí eu resolvi que eu ia cuidar de mim mesma, das minhas autoimunes. E aí eu comecei a ter muitos resultados, né? Fazendo a minha primeira pós-graduação, fui mudando e tendo resultados ali em 2013. E eu falei, 2014, e eu entendi que, na verdade, eu tinha que trazer essa transformação na vida das pessoas. Então, tirar uma dor que não é só a dor do externo, né? Que é uma dor de verdade no sentido físico da coisa. Sim. Né? Que no meu caso é a psoríase e o Hashimoto. E aí eu comecei a trabalhar com autoimunidades. E com isso a gente associa o que quer que seja, emagrecimento, performance, tudo, olhando para perfil autoimune, né? Doenças inflamatórias e autoimune. Então,
Eu diria que dentro dos nichos que a nutrição pode trazer, eu trabalho com a nutrição funcional voltada para autoimunidades, doenças intestinais, porque está intimamente relacionado, Nossa. e performance mental, né? Performance cognitiva. E incrível, incrível. E dentro do digital, assim, de nós que trabalhamos, somos profissionais e a gente também trabalha no digital aqui, que a gente fala nas redes sociais, divulgando o nosso trabalho e tendo também cursos, né? Isso que essa linguagem do digital. Então, para entender, você é a persona transformada, você viveu. Perfeito, exatamente. Não é? Eu vivi a transformação, passei a aplicar isso na minha profissão dentro do consultório, e aí entendi que faltava profissionais que também tivessem essa segurança em transformar outras vidas. E aí foi aí que eu criei o meu produto digital. Então, eu sou nutricionista de consultório, nutricionista clínica de atendimento em consultório, e tenho um nutricionário, né, que é a minha empresa, com cursos voltados para nutricionistas. Uau! Treinamento para nutricionistas. De fato, trazendo segurança para, assim, nossa profissão é tão linda, é tão poderosa, e os nutricionistas ainda são muito inseguros, se sentem muito inseguros, ainda eu vejo muito nas minhas alunas como se sentissem inferiores a outras especialidades médicas, né, principalmente. Não, é junto, associado, é o poder, a potência. Exato. Então, incrível isso, e olha, trazendo essa questão de muitas vezes de se sentir diminuída ou não ao nível, né? Vamos pensar, quando a gente pensa em nutricionista, a gente pensa o quê? Em primeira coisa, emagrecimento, certo? E aí, olha que interessante, porque precisa de um diagnóstico médico, aí precisa da nutrição e precisa da psicóloga. Perfeito. Tá? Essa tríade aqui, né? É necessário, não é uma coisa isolada. O sucesso está nessa tríade. Mente, é exatamente isso. né? A gente As ações, a orientação. Para que a pessoa consiga executar. Executar, manter isso, porque é um processo, não é pirilim, pim-pim. Contínuo, não é igual Bluetooth, né? gente, que a gente fala assim, eu falo sempre, seria maravilhoso, né? Que a pessoa fala assim, eu precisava ganhar uns quilinhos, e a gente fala, eu precisava perder uns quilinhos. E passa. Seria tão maravilhoso se pudesse passar via Bluetooth, né? Ó, transfiro para você, igual Pix. Mas não é assim. Exato. É um processo, é a tomada de decisão, são as nossas emoções. Ninguém acorda e fala, eu tô a fim de engordar 50 quilos. 70 quilos. Eu tô a fim de acabar com a minha vida, com a minha saúde. E quero engordar, ficar com os exames lá nas alturas. Não, ninguém acorda pensando nisso, gente. Nunca é uma decisão racional, Não né? é uma decisão racional. Tem um lado emocional envolvido para que tenha compulsões, a questão metabólica, a obesidade metabólica. É uma série de coisas. As coisas não acontecem do dia para a noite. Então, é um processo também este ganho de peso, assim como é um processo também se libertar disso, voltar para dentro. E se reconhecer, se reconectar e se reconhecer. Quando a gente trabalha com qualquer processo de saúde, né, a autoimunidade mesmo, emagrecer vai melhorar, diminuir tecido adiposo, vai diminuir sinalização de citocinas inflamatórias, vai melhorar a inflamação, vai melhorar a autoimune. Ela se gostar, ele ou ela se gostar, ter uma relação melhor com o externo, com a aparência, melhor autoestima, melhor o quê? O estresse crônico. O estresse não é só boleto, né? Não é só conta pra pagar. É a pessoa não tá se sentindo bonita, não tá se sentindo atraente, e isso começa a influenciar o quanto ela quer ser vista no trabalho, pelo chefe, em reunião, pelo marido, né? Pela esposa. Ela começa a se encolher. Verdade. E aí ela vai sumindo. Então, quando você traz uma melhora de peso,
ela tem melhora de autoestima, ela tem diminuição de inflamação, ela tem diminuição de cortisol, ela vai melhorar das doenças dela. Então, Não é só o peso nunca balança, é é o só o peso da peso. vida Nunca é só o que peso. fica leve, não é? Exato. Que lindo isso. Como você se sente, Marina, sendo esta profissional, com este olhar humanizado, essa profissional que viveu uma dor, a dor das tuas pacientes, dos teus pacientes, homens e mulheres, quando ele está ali na tua frente, que eu quero sentir o prazer de estar ali, neste papel de paciente, Com certeza. e falar, olha para mim, Marina, me ajuda. Me ajuda com a minha doença autoimune, me ajuda com o que eu não estou sabendo lidar com tudo isso. Porque existe um preconceito muito grande, a gente pensa assim, gente, o nosso corpo é tão maravilhoso, essa máquina humana aqui, esse cérebro, as conexões neurais, as células, tudo o que acontece, nossas glândulas, a tireoide, gente, tudo isso que para mim foi novo hoje, né? Poderia dar uma aula sobre isso, porque você tem que estudar o que você vive, mas eu precisei estudar porque eu tive um problema. Ou seja, existe tantas glândulas, tanto esse corpo humano aqui, ele trabalha e nós não temos consciência. Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Isso, Marina, isso. O tempo todo está acontecendo. É quando existe uma sinalização por um exame que você fala, ou por um sobrepeso, que você fala, acho que eu preciso, está acontecendo alguma coisa comigo. E eu queria entrar num assunto contigo que aconteceu comigo e eu imagino, de novo, a dor da gente sempre pode ser a tua dor também, e talvez a tua já foi, né? Que é a importância de um bom profissional que tenha esse olhar humanizado para explicar o que é uma doença autoimune. Para explicar, como a gente escuta falar, que o intestino é o segundo cérebro. Tudo isso. E ter uma didática que vai fazer com que aquele paciente ali entenda. Porque se eu, por exemplo, com um TDAH altíssimo, eu preciso que desenhe para mim. Olha aqui, nunca esqueço de um endócrino que falou para mim, Renata, o TRAB dentro do teu exame é um segurança que fica na porta. E eu ali construindo, tá? Falei, jura? Então o T4 entrou, o outro saiu, porque tem um segurança que ele vai com a cara ou não. Ele conseguiu trazer para mim o entendimento do que acontecia com essa doença. No teu corpo. Isso. E você visualizou, você materializou. Isso. Então foi tão especial isso para mim. Eu falei, uau, então isso é muito sério? Sim. Porque muitas vezes o paciente ali, ele não sabe a seriedade do que ele tem. Sim, não tem noção do tamanho do problema. Exato. Porque muitas vezes é minimizado, né? E aí também, não quero que entenda mal, mas a nossa medicina, ela é muito baseada em sinais, sintomas ou exames, diagnóstico, então, a doença, e aí medicação. Sim. Então, muitas vezes o médico, para ele, aquilo é corriqueiro. Ele, olha, você tem isso, né? Acaba faltando ali uma parte mais humanizada, um tato, né? Seja porque já está acostumado a ver muito problema, a ver muita doença, a ver muita tragédia no sentido de saúde mesmo. Os médicos, eles tendem a ficar mais frios também, né? Eu acredito que com o tempo. Mas aquilo é tão corriqueiro para ele que... Só que ele esquece, muitos profissionais, né? Não todos, que para aquela pessoa não é corriqueiro. E aí ele só simplifica como, aí você vai ter que tomar essa medicação. E aí a pessoa não tem dimensão do problema e nem ela não é palpável para ela o quanto ela pode fazer por ela, o quanto ela pode fazer pela saúde, porque uma vez que sinais, sintomas, exames, diagnóstico e remédio, tem um mundo no meio.
E Exato. esse mundo no meio é pouco abordado e às vezes é até negligenciado. Exato. Então, ó, você tem isso, você medica com isso. Tá, e o estilo de vida? E a alimentação? E o pensamento? E o contato com a natureza? E o que você pode suplementar que o solo não tá te entregando? E a tua noite de sono, como é que é? E o teu intestino, né? Então, é um mundo no meio que Harvard criou a medicina do estilo de vida, que é razoavelmente bem recente. Porque o que é a medicina do estilo de vida? Primeiro você olha para o estilo de vida da pessoa. Ela está fazendo o mínimo? Ela está comendo bem? Ela está atingindo os micronutrientes, os macronutrientes? Ela está atingindo fibra? Ela está entregando o que esse intestino precisa para fermentar adequadamente, para trazer sinalização para o cérebro, para sinalização para a tireoide, que a gente tem eixos bidirecionais diretos e retos. Eixo intestino tireoide, eixo intestino cérebro, eixo intestino pele, eixo intestino sistema imunológico. Então, sem um intestino saudável, se a pessoa está comendo muito mal, se a pessoa se entope de corante, adoçante, emulsificante, o intestino vai estar horrível. Como é que ela vai ter o resto da saúde? Até para, tudo bem, usar um medicamento, mas absorver bem esse medicamento. E ela precisa, talvez, de uma dose menor do medicamento. Exato. Né? Então, assim, é muito legal essa visão da medicina do estilo de vida, que nada mais é do que o nutricionista funcional. Então, assim, as especialidades, elas elas se unificam em algum momento, falam a mesma língua em algum momento. Exato. Né? É bem incrível e muito verdadeiro o que você trouxe, porque vou me usar aqui. Não é consulta, tá, gente? Mas vou me usar porque a forma do profissional falar, quando eu descobri, o profissional falou: ah, você tem um hipertiroidismo com Graves e uma tirotoxicose. E aí, automaticamente, você vai para o Google, olha, e você fala: uau, é isso? Certo, tá bom. Então, toma a medicação. E eu comecei a tomar a medicação. E em 20 dias eu engordei 6 quilos. Tomando 5 comprimidos da medicação que ele deu. E ele não explicou que aquilo era uma fase do tratamento, que isso iria acontecer. E que era muito sério o que eu tinha. Eu pensei, tireoide engorda. Eu é que não vou engordar. Eu estava super magra na época. Então, o que a Renata fez? E eu errei muito. Eu parei de tomar. Suspendeu. Eu falei, bom, se eu tenho que tomar 5, eu vou tomar 2. E eu fui brincando com isso. E fui trocando de médico. Trocando de médico. Até que chegou num limite em que ele falou, parou com tudo, porque daí o meu cérebro estava tão inflamado que eu lembro que eu fiz uma live e eu não sabia o que eu estava falando. Eu não conseguia manter um raciocínio lógico. E a neuroinflamação atrapalha muito o TDAH. Muito. E eu não sabia que eu não tinha diagnóstico de TDAH. E eu era muito acelerada. E eu lembro que me indicaram um médico do Einstein, Dr. Ricardo Pérez, e eu cheguei lá e contei para ele, eu já estava tratando desse jeito há 3 anos, e ele falou, Renata, você sabia que muitos pacientes têm um distúrbio mental e param até em hospitais psiquiátricos? Eu, Pelo hipertiroidismo. Pelo hipertiroidismo. Eu, como assim, doutor? Fale mais sobre isso. Ele falou assim, eu preciso tirar você do hiper. O hiper é muito arriscado. Eu, como assim? Eu falei, então vamos tirar, vamos fazer uma cirurgia. E ele falou, Renata, do jeito que você tá, você morreria em 15 minutos. Eu, Ou seja, o que eu quero dizer, sem causar, é que é tão sério. E eu não tinha noção do que era. Estava nas suas mãos, de certa forma. Mas você não sabia o quão sério, o quão sério era, o quão perigoso era ficar ali, porque a informação, de novo, ela tá no Google. Mas eu vou um pouco mais além. O paciente, assim como eu me coloco, e não tenho vergonha de falar, porque isso é real, e eu quase perdi a minha vida por conta disso. Então, é importante você olhar para esse paciente e checar se ele realmente entendeu. Perfeito. Se ele realmente entendeu a gravidade, a importância de fazer esse tratamento, o prognóstico, né? O que ele tem,
qual que é As etapas. o processo que ele vai passar para a cura, seja qual for o objetivo dessa cura. Sim, Mas modéstia à parte, eu acho que o meu maior diferencial é porque quando buscam um profissional, eles buscam um bom profissional. Ninguém vai no nutricionista achando que é um nutricionista ruim, sim, né? Então, parte do princípio que você é um ótimo nutricionista. Então, se a pessoa te procura, porque você é bom. Mas, então, em tese, ser bom não é um diferencial. Mas ter um olhar, uma escuta ativa, entender que aquilo é uma pessoa, é um ser humano, é uma vida. Olhar de verdade, ouvir de verdade, se importar de verdade, não ficar mexendo no WhatsApp web, não ficar fazendo outra coisa enquanto ele tá te falando, ele tá abrindo o coração dele, confiando a vida dele em você. é isso. Então, gaste a energia que você tiver, e isso eu falo para as minhas alunas, para as nutricionistas, gaste energia para seu paciente entender o que ele tem. Desenha, escreve, conta, rabisca com caneta colorida. E qual que é o processo? Desenha com ele um plano de ação para resolver aquilo. Quanto mais informado ele tá, mais seguro ele se sente. Exato. E aí ele faz. E ver que cada pessoa tem um jeito de aprendizado. Uhum. Não é? Porque às vezes você pode pensar, eu falei, mas a gente fala normalmente da forma com que a gente aprende. O que faz sentido para você. Eu lembro de uma psicóloga, uma professora minha, que falou na faculdade, nada sai de nós sem que seja nosso. Então, se você tem uma forma de aprender, você imagina que o outro também. Então, para você, você falou, você ensinou, mas será que o outro realmente entendeu, aprendeu? E é muito interessante isso que você trouxe. A minha filha passou, e quando ela passou no vestibular de medicina, está no 3º ano, eu chorei muito e falei para ela, filha, eu desejo que você seja uma médica que vá além do protocolo, que olhe no fundo dos olhos dos teus pacientes e que escute que ali tem uma alma que está confiando a vida dela nas tuas mãos. É uma faculdade difícil como a tua, e tão importante, e que nós aqui desse lado a gente é leigo, a gente não sabe. Então, eu imagino que você seja essa profissional com as tuas alunas ali, que passa isso, e você que é aluna, a Marina, presta atenção, porque isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Nós precisamos de vocês. Os pacientes, eu falo para os meus pacientes todos, tem alguma coisa que a gente não tenha falado ou que você não tenha entendido? Não vai terminar uma consulta sem essa pergunta. Tem alguma coisa que você não entendeu? Tenho. Não tem problema, a gente começa tudo de novo. Isso. Você precisa entender. Esgotar a dúvida. A dúvida, porque a pessoa lá na área da saúde, ela não paga pela tua hora. Ela paga para você resolver o problema dela. Ela paga a tua escuta, não é? É para você resolver o problema dela. Exato. Mas você só vai resolver o problema da maior parte dos problemas. Não é algo agudo, né? Então, eu tô com uma dor de garganta, uma amidalite, um antibiótico. Isso é agudo. Isso é papum. Não tenho muito o que pensar. Eu tô com... Tem que amputar um dedo diabético. Não tem muito o que fazer. É protocolo. Sim. Mas quando a gente tá pensando em uma soma de ações que a pessoa tem que fazer para tomar as rédeas da saúde dela, não é protocolo. A dieta que vai funcionar para você talvez não seja a mesma que vai funcionar para ela, que vai funcionar para mim. Qual que é a melhor dieta? A melhor dieta é a dieta que a pessoa consegue seguir de verdade. Que você consegue fazer continuamente, cronicamente. Que você se sinta feliz fazendo. Lógico, você tem que ter esforço. Você tem que se esforçar, mas não é um sacrifício. Se for um sacrifício, não vai funcionar. A pessoa pode estar fazendo a melhor dieta do mundo, com a melhor estratégia do mundo, e se ela estiver sofrendo, infeliz, faz dieta a cada 5, 6 dias, tem uma crise de compulsão alimentar, ou morre de fome, fica com insônia porque tá com fome. Não vai, né? Faz todo sentido. Eu lembro que eu atendi uma paciente e ela tinha se separado, ela estava, né, passando pelo luto ali da situação, e ela falou, mas eu também quero emagrecer.
E eu falei para ela, agora não é o momento de começar uma dieta. Por quê? Porque era muita pressão que ela estava Muita passando. coisa para lidar. E eu queria te fazer essa pergunta. Dependendo do problema que a pessoa tá, claro que com a saúde, você fala, não dá para brincar com a saúde. Uhum. Mas você já chegou a olhar para um paciente e falar assim, vamos só esperar um pouquinho passar essa fase? Você já teve momentos em atendimento que também você precisou dizer isso, porque a Sim. pessoa ia piorar a situação dela, porque ela se sente mais fracassada, tentando e não mantendo. Perfeito. Saber o momento que o paciente está também é essencial. Qual que é o momento que esse paciente se encontra? Então, desde não é o momento de você restringir mais caloria, não é o momento. Hoje mesmo, uma paciente mandou uma mensagem, um e-mail para mim assim: eu tô arrasada, eu tenho um evento no final, em novembro, no final do ano, e em vez de emagrecer, eu engordei 2 quilos desde a nossa consulta. Você acha que a gente pode mexer na dieta? Aí eu respondi para ela assim: sim, mas antes de qualquer coisa, eu queria te fazer uma pergunta. Você está conseguindo seguir a dieta? Se sim, a gente precisa mudar, porque se você engordou seguindo a dieta, a gente tem que entender o que está acontecendo. Se não está conseguindo seguir a dieta, Eu te convido a seguir a dieta. por que você não está conseguindo seguir? Você consegue identificar onde está o problema? Se é comportamental, se é ansiedade, se é fome, se as opções não cabem na tua rotina, se falhou na logística. Porque não adianta eu te cortar 500 calorias do dia dela se ela não está conseguindo fazer nem com 500 calorias a mais. Entendi. Aí o que vai acontecer? Ela não vai conseguir fazer, menos ainda, provavelmente, e ela vai se sentir extremamente fracassada. Exato. Falhou de novo. Eu pedi ajuda, ela me ajudou e eu falhei de novo. E eu falei comigo e falei com a nutricionista, porque também tem essa... Sim, como se eu tô te devendo, né? Tô devendo algo para ti. O paciente, normalmente, assim, ele acha que tem que prestar contas ao nutricionista, né? Então, se ele não teve resultado, ele não quer voltar. Eu falo, gente, vocês vão no psicólogo, vocês vão no cirurgião plástico, vocês vão no endócrino, quando você está precisando. Aí você acha que tem que ir no nutricionista quando você não está precisando? Não, você tem que ir quando você está precisando. Ó, Má, tô aqui e tal, ó, eu acho que isso aqui deu certo, isso aqui deu certo, isso aqui não deu muito certo. Não consegui, ou minha vida mudou, minha rotina mudou. É a tua vida, não é? Ela tá ali em pauta, não é o profissional que vai te ajudar. Imagina, o que a gente faz todos os dias da nossa vida, desde o dia que a gente nasceu, veio pro mundo. Primeira coisa, né, a gente vai começar a mamar. Sim. Então você vai começar a se alimentar. Até o último dia da sua vida, se você estiver hospitalizado com uma dieta parenteral, você vai estar se alimentando. Não importa a via, seja leite materno, seja dieta enteral, seja alimento, você está se alimentando. Precisa nutrir este corpo. Não tem como isso não ser muito importante. Uau, adorei isso. Né? A gente está se alimentando todos os dias da nossa vida, várias vezes por dia, muitas vezes. Então, toda vez que você coloca algo para dentro, é uma oportunidade de nutrir a alma ou nutrir o corpo. Então, o desequilíbrio entre nutrir só a alma também não dá. Ou nutrir só o corpo sem se importar com o emocional, também não é desequilibrado, né? Então, pensar, isso é algo que eu sempre falo. A gente faz 3 coisas na vida todos os dias. Todos os dias. Nasceu até morrer. Pensar, respirar e se alimentar. A gente não respira direito. Passa o dia sem respirar. No meio do dia você vai... Então, não respira direito, não oxigena direito o corpo. A gente não pensa direito, a gente tá doente mentalmente, né? Verdade. E a gente não se alimenta direito. Será mesmo que é um remédio que vai resolver isso? Será mesmo que é um band-aid que vai resolver isso? Então, quando a gente olha para a importância disso, do estilo de vida, é muito mais... O buraco é muito mais embaixo. Gente, olha que coisa... Não é maravilhosa? Olha isso. Obrigada, é lindo a forma com que você... olhar para a importância da alimentação é um para todo, é um muito além de contexto. números.
Porque tá na moda, né? Hoje em dia, fazer dieta contando caloria. Eu falo, gente do céu, isso é tão anos 2000, né? Protocolo, é um Anos protocolo. 90, que foi muito importante, né? Mas dieta dos pontos, né? Nossa, eu Foi muito fiz. importante. Mas hoje a gente já tem um conhecimento que vai tão além de caloria para comparar uma maçã com uma colher de sopa de doce de leite. Ai, tem as mesmas calorias, então você pode comer, vai trocar a maçã pelo doce de leite, que vai dar no mesma quantidade de carboidrato e caloria. Gente, a gente tem tanto conhecimento, a gente entende os benefícios de fibras solúveis e insolúveis para o intestino, Eu a já quero gente uma entende consulta. polifenóis. Tô passando mal aqui. Para comparar só caloria, né? Borel! Borel! Acho que eu vou ter que parar aqui e passar O na doce de consulta. leite. Que coisa mais linda. Como é que você falou agora das fibras, o quê? Solúveis e insolúveis. Então, Fale mais sobre isso, doutora. você não come fibra? Eu como fibra, mas como assim solúveis e insolúveis? Eu nunca ouvi falar disso. Os alimentos, eles têm tipos de fibras, né? Então, aí a gente tem esses dois tipos de fibras, as solúveis e as insolúveis. Quando a gente pensa em fibras solúveis, por exemplo, elas se misturam, né? Elas são solúveis de fato Sim. no meio aquoso e elas vão trabalhar mais para fazer, agregar hidratação no bolo fecal, por exemplo, Sim, e também alimentar determinados tipos de bactérias. perfeito. As insolúveis, elas trazem volume para o bolo, faz massa. Sim. A massa, o volume do bolo fecal que encosta na parede do intestino e sinaliza o peristaltismo. Ah, é? Olha, Para fazer a interessante. peristalse, né? Para fazer a contração para evacuar. Estas fibras também alimentam determinadas bactérias. Essas bactérias, aí eu vou falar um nome que talvez já tenham ouvido falar ou não, mas a principal bactéria mais estudada, que tem muita relação com saciedade, tem relação com obesidade, né? Tem relação, veio para o mercado um ativo que competia não, ele era como se fosse o substituto do Ozempic natural, que era de fato a suplementação dessa bactéria que chama Akkermansia. Essa bactéria Akkermansia, ela tem capacidade de fermentar essas fibras. E os metabólitos subproduto disso, que são chamados ácidos graxos de cadeia curta, fazem sinalização para o cérebro de neurodesinflamação, fazem modulação de saciedade. Então a gente pensa, a microbiota de um obeso, ela tem deficiência de Akkermansia. E a microbiota de um indivíduo magro tem abundância, né? Tem quantidades adequadas. Quando a gente, Uau, então, nunca assim, ouvi falar disso. comer fibra olha a cascata inteira. Um intestino que não recebe fibra, não fermenta, não é fermentado pela Akkermansia, não produz muco suficiente, é mais permeável, vai passar mais toxina para dentro desse corpo por conta de fibra. E isso vai ajudar a inflamar mais a pessoa. Vai inflamar mais. Então, como que a gente pode comparar? Isso é um exemplo, né, besta que eu trouxe, mas comparar uma maçã com um doce de leite, sendo que o doce de leite ele é marronzinho, porque o leite passou por um processo processo de Maillard. Esse amarronzamento, né, esse escurecimento, aumento de radicais livres, é estresse oxidativo, radicais livres. Ele fica marronzinho, né, que é muito gostoso, né? Tudo delícia, que é queimadinho é mais gostoso. Mas ali tem mais radicais livres. A maçã, ela tem antioxidantes, que neutraliza radical livre. O doce de leite não tem fibra nenhuma. A maçã tem fibras. Pectina, uma fibra maravilhosa para a saúde do intestino. Tem na casca também, a gente vai ter na maçã ácido málico, que é bom para produzir energia. Não vai ter no... Então, assim, como que a gente pode comparar, reduzir a alimentação a calorias e carboidratos? Não é? Olha o que ela está trazendo aqui. Peraí, eu vou olhar para a maçã proibido, agora. Eu né? nunca mais vou olhar para a maçã, Borel, e achar que é uma maçã. É polifenóis, é fibras solúveis e insolúveis. Você tem noção, Marcinha, do que ela está trazendo aqui brilhantemente? Mas não falando que não pode comer o doce de leite, entende? Não, não é isso, não é colocando no mas na é uma escolha inteligente. Uma escolha, exato. Inteligente. Quando você poupa o teu paciente de todas essas informações que eu trouxe, reduzindo as escolhas dele a macro, a carboidrato, de fato, doce de leite e maçã
tem a mesma quantidade de carboidrato, De caloria ali. de caloria é, naquela porção. sim. Mas você está reduzindo a nutrição a algo tão superficial, tão que tá tudo bem se você quiser comer doce de leite, tá? Mas desde que seja uma escolha consciente. Ah, não, Perfeito. prefiro, eu quero no momento, né? Olha, eu vou fazer uma coisa aqui que talvez ela fique brava comigo, mas eu vou fazer. Você que está assistindo a gente aqui e que tá talvez aí como eu aqui, louca para passar na consulta com ela, sim, marca. O Orelzinho já vai colocar as redes sociais dela aqui, mas eu vou fazer um pedido aqui que talvez você coloque aí se você acha que também deveria. Ela disse que tem um curso para as nutris, mas ela poderia fazer um curso também para nós mortais aqui, pessoas, né? Para falar sobre o que ela acabou de dizer sobre os alimentos, a importância. Não dá para falar de todos, mas eu nunca mais vou olhar, e é sério isso, para maçã sendo uma maçã. Então, assim, imagina se tivesse um acesso de informação, um convite para você Tá no meu pensar. radar, tá no meu radar. Tá no radar sim. de ensinar para nós mortais aqui a importância da alimentação. Ela brilhantemente, você fez a analogia falando desde que, e é verdade, desde que a gente nasce Uhum. até o último suspiro, esse corpo precisa de alimento. E a gente não se toca, não tem conhecimento, porque nós não somos o profissional E não como dá a ela. importância A gente devida, não- né? Isso, de um entendimento, e nós estamos contaminando. Sabe aquele famoso ditado que fala, eu não quero ouvir de você, você é aquilo que você come, você acredita nisso? E o impacto que isso traz na saúde a longo prazo. E a gente fala mais, A gente né? precisa saber mais, Marina, sobre isso, No- amor. Com certeza. E tá no Não meu é? radar mesmo há alguns anos, na Olha que verdade, sabia? bacana isso, Marina, porque assim, É. nós precisamos. São mais vidas ainda que Muita. você É vai o conhecimento ajudar. básico. Exato, o Só que conhecimento ele básico. não é assim, tinha que estar na escola, Isso. né? Não tem isso. As pessoas, elas às vezes sabem até, jejum intermitente, óleo de coco, não sei o quê, mas não sabe o básico, E o que né? aquilo faz ali? Por que é tão Por que que ela tá importante? fazendo aquilo, né? O Acaba significado das do coisas, não é? ponto, o significado das escolhas, assim, o brasileiro, ele copia muito o americano. E eu falo isso há muitos anos já. O brasileiro copia muito o gringo. E principalmente o americano. A gente tem uma coisa com a América, né? Sim. E a País de gente primeiro não sabe o mundo, porquê não que tá é? fazendo. Então, assim, o americano lançou lá na época, a indústria trouxe os diets, que era sem açúcar. Por quê? Isso. O diet era o sem açúcar, o light era o sem gordura, a era dos diet lights. E aí fizeram muitos alimentos sem gordura, porque a gordura ela tem mais caloria do que o carboidrato. E a era dos lights. E os diets eram sem açúcar, mas com outros tipos de substitutos ali, de outros carboidratos até, ou adoçantes, né? Para combater o quê? Que os Estados Unidos têm há muitos e muitos anos, obesidade. Não deu certo, continuou cada vez ficando mais obeso, continuou tendo cada vez mais acidentes cardiovasculares, morrendo do coração, síndrome metabólica, O que o brasileiro fez? Copiou, mas nem sabe o porquê que tá fazendo aquilo, nem sabe, e também não deu certo aqui, mas ainda continuam achando que é o melhor, comprar o diet ou comprar o light, e esquecem de olhar que é uma indústria do diet light. Mas a mãe natureza, ela te dá muito melhor. Mas assim, mas muito melhor. Quem aqui? Levanta a mão quem tá com a sensação que eu tô aqui. Tem horário amanhã, doutora? Não é, Marcinha? Ó, o Borelzinho também? Tá todo mundo com a mão levantada aqui? Me escolhe. Borel Sabe o que aprendeu eu a lembrei? comer Lembra do filme frutinha, né, Borel? o burro do Shrek que ficava assim? Me escolhe, me escolhe. Não é? Eu tô me sentindo aqui, por favor, um horário. Que incrível isso. Se você tiver hora amanhã livre, você me chama. Por no WhatsApp. favor, olha que coisa A mais gente vai incrível. sextar amanhã. Você estar amanhã com o conhecimento que todos nós precisamos para nossa vida. É incrível isso. E tudo que eu falo, gente, eu passo por isso. Nossa, o intestino tá assim. Nossa, isso. Então, quanta Tá tudo tão identificação. interligado, né? Isso, e a gente não tem consciência. E o mais incrível que eu falei lá, contando um pouco da minha história, que é, se eu soubesse a gravidade do que era,
eu teria feito diferente. Uhum. Então, imagina que se a pessoa tem consciência que a maçã, os benefícios dessa maçã, para os benefícios do doce de leite que ela vai ter, a escolha, a tomada de decisão, o livre-arbítrio para falar, eu Fica escolho isso, mais não fica fácil. fácil. Você fala não. Eu acho tão lindo quando eu ensino as mulheres a falar, diga não. Mas eu não mexo com essa questão metabólica, né? Sim, Mas é um não para a vida, é um sim. não para um relacionamento abusivo, é um não para aquela cunhada que usa demais você, que fala, né? Então você às vezes carrega um mundo nas costas, é o Uhum. posicionamento para a vida, dizer não. Agora, e o posicionamento com as escolhas calóricas, com os alimentos que você ingere? O que você está colocando para dentro de você? E você sabe que isso, lógico, não sou terapeuta, não sou psicóloga, não tenho formação, mas eu entendo a importância do comportamento quando a gente pensa em escolhas, né? Exato. Não é só saber o que tem que fazer. Exato. E aí eu falo para os meus pacientes, você vai sair a partir do momento que você sai da posição de vítima, porque o paciente que entra em emagrecimento, o que que ele faz? A pessoa oferece um bolo, ai, não posso. Ai, Nutri não deixa. Ai, Nutri Tô vai me fazendo dieta. matar. Ai, não, tô de dieta. Ai, não. O que que inconscientemente ela tá fazendo? Abrindo um flanco para outra pessoa devolver para ela. Mas só hoje. Ah, mas Só é um só um pedacinho. pedacinho. Ah, mas você já emagreceu tanto, você tá ótima. Ah, pipipi. E aí, pronto. Ela falou não uma vez. Falou não uma vez. A segunda, ela já, ai, vai ficar chato, né? Eu negar, ai, vai ficar Eu chato. preciso Ah, eu vou, me sentir tenho que ser, pertencente, né? tenho que ser educada. E na verdade, isso foi, você se colocou como uma coitada que tá fazendo dieta. Ai, não. Mas você esqueceu que foi a tua decisão. Então, quando alguém te oferecer e você fala assim, não, obrigada, não quero. O que que a pessoa vai devolver pra você? Não tem mais questionamento. Não, obrigada, não quero. Não, obrigada, não tô com fome. Não tem questionamento, só que você não abre o flanco pra pessoa. Exato. E muitas vezes a pessoa quer que abra o flanco, ela quer Ela quer falar sobre falar, aquilo. ela quer a manha, Sabe o que né? que ela quer? Um carinho. Carinho. Porque a gente fala Ela quer fome de atenção, afeto. ela quer que a Fome. pessoa elogie ela, ou que fale, não, mas você já tá muito. Mas isso é inconsciente. Exato, é importante colocar isso, é inconsciente. E tem muita fome de afeto que a gente Uhum. chama, né? De 0 a 10, o quanto que você está com fome, ou o quanto você Perfeito. está ansioso e quer uma coisinha. A famosa cena, abriu a geladeira para Pra procurar, pensar. não é fome. Cuidado, eu não sou nutri, mas eu sou psicóloga e eu sei, porque muitas vezes eu fazia isso. Abre ali e fala. E aí automaticamente vem aquela coisa, não, você não tá com fome, fecha. Peraí, você não tá com fome, toma água, medita, vai andar, faz alguma coisa, saia, acorda, saia da... Eu falo da sonâmbula, né? Compre batom, e você fica ali hipnotizada. Saia desse Sim. estado eu sempre falo assim, bate aqui na... Renata, acorda. Oi, acorda. Que é um estado de presença, Sim, porque muitas vezes a estar. gente se deixa o Vai canto da sereia, no né? flow, é. Vai no flow. É assim, você quer comer massa ou você só tá pedindo macarrão porque todo mundo tá pedindo também? Você quer tomar sorvete ou você está pedindo um sorvete porque todo mundo foi na sorveteria? Se você quer pedir a massa, tudo bem. Mas às vezes você nem leu o cardápio, você nem viu outras opções. Você só vai. As pessoas, vamos pedir então uma pizza. Você vai. Você não pensa, é como se todo mundo tá fazendo, então fazer igual e tá certo. É como se isso fosse certo. Não, faz sentido pra você? E o fazer sentido, eu falo muito até contextualizando nas autoimunidades. Eu tenho Hashimoto e a psoríase. O Hashimoto é muito mais difícil é muito menos palpável de eu ver se tá melhorando ou tá piorando. Hoje em dia, eu já tenho os anticorpos silenciados, não tenho mais anticorpos contra a minha tireoide, tá bem quieta. Mas a psoríase, ela é muito palpável. Ela faz lesão, ela coça, ela machuca. E A psoríase é autoimune. é autoimune. Nossa, não sabia. É a da pele, né? Faz as Sim, lesões e tal. sim. E por um bom tempo, recentemente, até talvez um ano, eu tive até para
contextualizar o porquê. Depois da Covid, em 2020, eu desenvolvi uma alteração de olfato e paladar, chamada parosmia. Isso faz, na época, né, muito pior, fez com que todos os cheiros, todos, pasta de dente, shampoo, perfume, comida, a minha pele, tudo, todos os cheiros ficassem distorcidos. Não existia um cheiro que eu conhecia. Eu reaprendi. E os cheiros ruins não tinham cheiro. Então, esgoto, lixo, não tinha cheiro. E o cheiro bom era ruim. Então, eu não conseguia comer. Eu passei uns 10 meses, praticamente, à base de água de coco e eu fiquei mal, muito mal mesmo. Fiquei muito mal. Hoje tô bem melhor, fiz bastante, enfim, terapias olfativas e todos os tipos possíveis de tratamento, desde os alopáticos até outras alternativas. E hoje eu tô bem melhor. Mas, no último ano, assim, eu comecei a ficar muito mais permissiva, sem perceber que eu sei as minhas restrições, mas acho que eu passei por algo tão restritivo que eu fui ficando permissiva. Ah, eu vou num restaurante, eu vou pedir essa lasanha de Como não sei o aquela quê. frase interna, eu mereço? Eu mereço. Eu passei por um perrengue tão grande, passei 4 anos sem conseguir comer nada, mas sem perceber. E aí minha psoríase atacou muito. Recentemente, faz o que? Um mês, eu falei assim, não dá mais, eu não consigo mais controlar, eu não consigo mais fazer o que eu fazia antes, eu não consigo mais controlar só com dieta. Quando eu falei isso pro meu marido, eu falei, que dieta? Porque eu como bem, eu como saudável, eu tenho alimentação, tudo orgânico. Mas que dieta? Que eu tava comendo glúten. Tudo bem, não é no meu dia a dia, mas se alguém me oferecia, na casa da minha mãe me oferecia um bolo, eu aceitava. Eu tava lá no restaurante, eu comia o couvert. Eu sou alérgica ao ovo. Eu tava comendo pão de queijo. Ah, não sei o quê. Então não era uma alimentação não saudável. Era saudável. O meu dia a dia é impecável. Mas eu estava muito permissiva. Aí, quando eu falei pra ele que a dieta não tava mais dando conta, eu falei: que dieta? Eu não tô fazendo o que eu tenho que fazer, não é o que a Renata tem que fazer. Porque Sim. você talvez não seja alérgica ao ovo. Talvez você não tenha essa restrição, né? Que você tem problema de tireoide, talvez você tenha restrição ao glúten. Mas o glúten pra mim é muito claro. Eu fiquei 38 dias, 38 só, agora. 36 dias sem ovo e sem glúten. Mudou tudo. Impecável. Eu tenho foto da psoríase regredindo, porque eu já tava num nível onde as 3, 4 dermatos já falaram, vai pro imunobiológico. Eu falei, não vou entrar em imunobiológico, não vou entrar em imunobiológico, daqui a pouco eu quero engravidar, não vou poder tomar medicação, deixa eu fazer a minha parte primeiro. Se não der, tudo bem, a gente tem a medicina aí pra isso. Zerou. Uau. Zerou, de volta como era no passado. Aí, ontem eu fui na degustação do meu casamento. E eu comi várias coisas que eu não podia, pouco, fui pegando só metade de um ravioli, só não sei o quê. E comi o recheio da torta de maçã, que não comia massa, não comia isso aqui. A mulher ligou no caminho, contando que no recheio da torta tinha ovo. Desesperada, a dona do buffet. Falei, não vou ter choque anafilático não, tá tudo certo, mas eu vou sentir. Hoje eu estou sentindo todas as lesões ardendo da minha psoríase. Uau! E eu falo, gente, que presente que eu tenho do meu corpo me avisar. Errou. Errou. E assim, comer um omelete de manhã, pra maioria das pessoas vai ser super saudável, comer um ovos mexidos. Pra mim, vai ser veneno, porque eu sou alérgica ao ovo. Então, Ou a seja, gente tem que ter conhecimento do nosso do funcionamento do teu corpo. do seu, que é diferente desse, pra fazer uma dieta saudável pra você. Porque eu já comia saudável. Mas pra mim não estava sendo. E aí eu falei, a dieta não está mais segurando. Foi quando eu verbalizei. Falei, que dieta que eu não tô fazendo dieta? Eu tô comendo saudável, sim. Eu só como orgânico, sim. Eu só como comida da minha casa, sim, no dia a dia. Mas eu tô muito permissiva. Tô sendo permissiva. Isso faz sentido? Aí pesquei tudo isso pra isso. Faz sentido eu comer um prato de massa? Se te faz mal. Isso me faz mal, então não faz sentido. Faz sentido eu comer um ovos mexidos, eu comer todo dia pão de queijo de manhã?
Não, vai me fazer mal, então não faz Por sentido. que eu tô me maltratando, não é? Porque As pessoas, nossa, como é que você ficou sem ovo? Porque eu descobri alergia a ovo há muitos anos já, né? Como é que foi? Falei, na hora eu fiquei assustada, porque a gente come muito, assim, toda dieta sim, saudável tem ovo, e começa com ovo, aí o pessoal pede pizza, eu comi omelete e tal. Mas resolveu meu intestino, minha psoríase, de um jeito olha que interessante. que eu não sofri ficar sem ovo, eu sofria tendo lesão de psoríase, eu sofria ardendo quando eu ia tomar banho, lavar o cabelo, meu couro cabeludo todo ferido. Nossa, Ficar sem ovo? Imagina! olha que Então, interessante. se você tem conhecimento do que te faz mal, é mais fácil você falar não. Senão, você não sabe por que que você tá falando não. E esse que você falou do relacionamento, né? Sim, A mulher ou o homem só consegue falar não para relacionamentos abusivos quando ela tem conhecimento que que aquilo aquilo é é um abusivo, relacionamento porque a abusivo, gente né? acostuma. A gente acostuma com aquilo também que faz mal, porque é tão subjetivo, porque qual é a referência? Eu eu trabalhei muitos anos na área de relacionamento amoroso e eu ouvia muitas mulheres vivendo relacionamento abusivo e que elas falavam assim, e quando eu falava, ela falou: "Não, mas ele não me bate". O meu pai batia na minha mãe. Não Qual fisicamente, era né? a resposta? Qual era a referência que essa mulher tinha? Então, o que que é o abuso? Uhum, Entende? Então é muito subjetivo, sim, muito, não é? muito. Então conhecer, eu tenho uma pergunta para te fazer que acho que pode ser uma dúvida também de muitas pessoas, que é assim, eu fiz vários exames para saber, eu não tenho intolerância ao glúten, não tenho, não sou celíaca, não tenho a intolerância, porém eu tirei o glúten da minha vida e eu me sinto melhor. Uhum, É algo que eu percebo que não me faz perfeito. bem. A clínica é Então, eu melhor. compro as coisas tudo sem glúten e tal. Ok. Mas como eu não tenho a Uhum. intolerância, se eu estiver viajando, eu vou comer ali, mas não me faz bem, Não, você. certo? Aham. E aí, assim, eu sei que existem alguns testes alérgicos que você vai, eu já fiz aqueles e tal. Mas a pergunta é esta, assim. Às vezes, o teu exame, ele dá que você não tem intolerância, você não, né? Você poderia comer aquilo e aquilo te faz mal. Uhum. E eu recentemente passei com um médico e ele falou, eu disse, olha, eu não como glúten, eu não como isso, eu não como aquilo, porque tô tomando uma enzima Adidal Pra estamina, para estamina e alergias. tal, porque parece que não tá metabolizando, eu fiz lá e tá num nível muito alto esse exame, que não é um exame, nunca ninguém pediu, enfim. E aí, dentro da medicina dele, do protocolo dele, ele falou: não, você pode tudo isso. Eu falei: não, mas eu não posso com tomate. Uhum. E, doutor, eu também não sei o que que eu posso. Fiquei desesperada. Eu não posso nada. E aí ele chegou e falou para mim: não, aqui nos teus exames tá dizendo que você pode. O papel E aceita aí tudo, né? eu chorei e saí dali mais Confuso. decepcionada. Porque o que seguir? Uhum. Porque, gente, talvez seja isso também. Você fica nessa dúvida, como eu, que assim, eu só queria levantar a mão e falar assim: o que que eu posso comer? O que que eu posso fazer, né? O que que eu posso fazer? Porque não tá tendo resultado. Eu tiro isso, Sim. eu não tiro, eu tô me privando de coisas. Então, é a dor de muitos pacientes. Que é. Como é isso na prática em consultório, doutora? É maravilhosa sua pergunta e complexa, tá? A começar pelo. Não é porque a gente não sabe alguma coisa que aquilo não existe. Então a gente cai muito nisso, mais uma vez, né? Infelizmente a medicina colocaram um peso muito grande nos médicos também, como se eles fossem deuses. E Sim, eles carregam o peso de serem responsáveis por resolver tudo. Você tá com qualquer coisa, você liga pro médico. Você fala. sim, E aí é quase que um escudo. Não, isso não existe. Não, isso não. Então, assim, não sabe, não conhecer não quer dizer que aquilo não existe. Então, o papel, ele de fato está mostrando algo. Só que quando a gente pensa em alimento, é, é, vamos falar de alimento, mas tudo que a gente coloca para o nosso corpo. A gente tem alergia alimentar. O que é alergia alimentar? É resposta imunológica, o corpo respondendo contra aquele, criando antígeno contra aquela molécula daquele alimento. Alergia. Então, alergia à proteína do leite da vaca. sim. Alergia ao trigo, a proteína do trigo. Tá.
A gente tem intolerância. Intolerância não tem nada a ver com Alergia. alergia, não tem nada a ver com o sistema imunológico. É falta de enzima. A intolerância é falta de enzima? É falta de enzima. Então, intolerância histamínica. Que é o que Você não tem diaminoxidase, que é a enzima que degrada a histamina, Isso. suficiente. É o processo de uma degradação e é quando chega no intestino, não é? Perfeito. As nossas enzimas, elas digestivas, as enzimas, né, do nosso corpo, mas principalmente as digestivas, as degradadoras, elas estão todas no intestino. A gente tem um pouco em outros lugares, a gente tem amilase na saliva, mas amilase, lipase, protease, alfa-galactosidase, que é para FODMAPs, diaminoxidase, que é para histamina, tudo no intestino. Se você tiver um intestino ruim, disbiótico, inflamado, você vai produzir menos enzimas. E aí você pode ter intolerância histamínica ou intolerância à lactose, porque o seu intestino não está produzindo enzimas. Não é porque você não produz, é porque o seu intestino não está produzindo. Então a intolerância é falta de enzima, não tem nada a ver com sistema imunológico. Então a gente tem intolerância, a gente tem alergia. A gente tem hipersensibilidades que não tem, é assim, como você se sente com aquilo. Entendi. É a sensibilidade Isso não é nem no àquele exame, alimento. a pessoa não consegue detectar A no gente exame. fala que é teste oral. Faz a retirada, como é que você se sentiu? E ainda existe uma outra linha que, assim, eu já estudei, eu já fiz curso, eu sei aplicar, mas não é a minha linha de trabalho. Que seria do quântico. Tem muitos profissionais que trabalham com a biorressonância. E o que ressona ou não ressona com aquele organismo? Mais uma vez, não é a minha linha de trabalho. Mas eu já vi muitas vezes, e já aconteceu comigo também, esse alimento não te cai bem. Você fazer exame, você fazer tudo e pode, mas naquele exame não pode, a pessoa tira e melhora. Então, assim, não é a minha linha de trabalho, eu vou muito mais para... Eu sou um pouco mais... Como disse uma paciente minha que é psicóloga, você é mais controladora, então eu preciso ter mais... Tem que ser mais palpável ali. Tem que ser mais palpável, eu preciso ter mais robustez de informação para tomar uma decisão. Mesmo que eu acredite... É porque você consegue também provar, né, Marina? Eu penso que, assim, é mais fácil para você mostrar para o teu paciente do que... Mas se a pessoa acredita, do mesmo jeito que a gente fala em cuidar da mente... Saúde mental, olhar para o sol, contato com a natureza, o grounding. Sim. Isso não o exercício palpável, físico. Não? Mas funciona, né? Só que tem robustez de informação para defender isso. Mas enfim, então assim, não é porque você não é celíaca, né? Em relação ao glúten, especificamente. A gente tem a doença celíaca, a gente tem a doença celíaca atípica, a gente tem a doença celíaca silenciosa. Já explico o que elas são. A gente tem a sensibilidade, sensibilidade ao glúten não celíaca e alergia ao trigo. São 5 doenças que são diferentes entre elas. Então, se você fizer um exame de antitransglutaminase, antigliadina, antiendomísio, que são exames para avaliar se você tem doença celíaca e você tiver só a sensibilidade ao glúten não celíaca, não vai dar. Aparecer. Não vai dar. Uau, mas olha... São coisas muito diferentes, muito diferentes, e o médico que é mais tradicional, no caso, eu passei por um médico... Descartou a doença celíaca. Assim, você pode fazer tudo isso, e aí eu fui pelo óbvio do que eu já vivi. Você não se sente bem? Eu não me sinto bem, então eu não faço. Né? Eu não vou fazer porque eu sei como o meu organismo, eu já me conheço com isso, né? Então, assim, mas se você fica vulnerável, sabe? Sem a informação do que você pode, de verdade. Você recebeu a informação de que você tem a intolerância histamínica, certo? Isso, eu tenho isso, tá ali, tá no exame. Está acontecendo, tem um exame provando isso. Isso. E é só para você entender também, você precisa tratar o teu intestino para que ele volte a produzir quantidades adequadas de diaminoxidase, que é essa enzima que você está suplementando, a de Down. Isso. Por que você não pode comer tomate, espinafre, clara de ovo, banana, cacau? Por quê? Porque nem a banana que tem uma pinta, era uma banana e um ovo por dia. Porque é a quantidade de estamina ou de aminas que você está ingerindo. Então, assim, colocar menos estamina para dentro do seu corpo enquanto você está
com pouca enzima. É como o intolerante à lactose, né? Ele não consegue degradar a lactose. Por que que ele vai ingerir lactose, Sim. né? Isso Então, procede, então. então assim, não é que você não tem um exame para falar, eu posso comer tomate? Se você não tem o conhecimento profundo de que o tomate, a berinjela é rico em histamina, você vai falar assim, não pode comer tomate. O que que é o tomate? Eu falei O que assim, que o gente, que tomate tem culpa a do ver? tomate, coitadinho do Coitado do tomate. tomate. Olha que Só que de interessante. fato, assim, pra você, pra mim não tenho nada com histamina. Eu posso comer o tomate que eu quiser, entendeu? Ai, ai. Gente, tem horário Cada um é amanhã. cada um. Borelzinho, bora consulta? Quero consulta. Cada um é cada um. Então, assim, Muito interessante, é muito rico tudo isso. Ao mesmo tempo, dá uma sensação, talvez. Coloca aí, gente, vocês que estão assistindo a gente, coloca. Dá uma certa angústia, uma vontade de querer conhecer mais, falar, nossa, eu só sei que nada sei. Porque quanta informação importante é a nossa. Hoje, por exemplo, de manhã, eu até salvei um vídeo falando uma pesquisa feita com um rato de laboratório e colocou ele parecia um líquido branco, parecia um leite com muito açúcar. E essa pesquisa estava mostrando que esse ratinho, que ele convivia muito com, ele estava, digamos que com diabetes, né? Mergulhavam ele ali, não, era como se fosse uma espécie de um labirinto. Uma bacia ali, uma panela, uma bacia, né? E cheio de líquido, mas no meio tinha um degrauzinho que ele subia ali. E aí eles colocaram este ratinho que não tinha essa diabetes, né? Então ele caiu naquele líquido, automaticamente ele andou, ele fez uma volta e subiu naquele degrau. Naquela plataforma, digamos ele ali. raciocinou que Raciocinou. A salvação dele estava ali. Isso. Colocaram outro, viu isso hoje de manhã. Colocaram outro ratinho, ele deu volta, ele tentou subir nas paredes, não conseguia, ele deslizava, ele tentou, para falar sobre a pesquisa que estava sendo feita para falar de Alzheimer. Perfeito. Que seria diabetes no cérebro. E aí eu fiquei, uau! E aí de novo essa sensação, gente, só sei que nada sei. E como é importante, se nós estamos ingerindo desde de que nascemos, como é importante a nutrição. E as escolhas que a gente e faz. as escolhas, se você conhecimento, né, doutora? refeição, a próxima tá tudo bem, segue o baile, volta, né? É incrível. Amada, nós estamos chegando ao final deste programa que eu queria ficar aqui dias contigo. Eu já quero parte 2, né? parte 3, para falar sobre um assunto tão importante. Estou muito feliz. Muito obrigada pelo convite. Não, é uma oportunidade de você explicar para as pessoas, para você fazer a tua contribuição, para mostrar, gente, acordem, olhem para vocês, cuidado com o que vocês estão colocando no prato, com aquilo que você está mastigando, com mais informação, tenha mais informação. Existe até uma outra provocação que eu trago para os pacientes. Tem gente que come mal eu digo baixa densidade nutricional, porque não tem condições, porque não pode. Não pode. Mas a maior parte das pessoas que tem acesso à nossa informação, ao que a gente está falando, que tem um celular, que tem uma internet e tal, come mal por não olhar para o que está comendo. Sim. Pode fazer uma escolha diferente, mas não liga, não acha que aquilo é importante naquele momento. Não tem conhecimento da importância. Então, não sabe o peso daquilo. Isso. Né? E aí eu falo assim, às vezes a gente poderia estar fazendo tão mais com aquilo que a gente tem e não faz. Ou por falta de conhecimento, ou por falta de entendimento. Compreensão daquilo. E outra, olha que bacana, vamos ficar com aquela comparação que ela falou maravilhosamente bem. Você que fica aí, eu não sou nutri, tá? Mas você que fica ali, porque eu tô falando você e tô levantando a mão, tá? Também, tá? Que fica olhando para o rótulo das coisas, pensando em calorias, tem mais coisa para você avaliar, certo? Mais coisa para você avaliar. A comparação que ela falou do doce de leite para maçã. A coitada da maçã, agora eu vou olhar ela como um objeto de desejo. É isso. Porque na minha mochila uma, orgânica. E é uma fruta que eu não como.
Vou passar a comer maçã. Você não Não com gosta? maçã. Você Não, já ouviu um eu não ditado? lembro dela. Eu não lembro da É, banana, tem- da maçã. Tem um ditado aqui em português, ele tem um outro jeitinho de falar, mas é um ditado em inglês que é An apple a day keeps the doctor away. Você já ouviu isso? Já. Uma maçã ao dia De- te mantém longe do Sim. médico. Tem a tradução em português, que é bem Sim. bonitinha também, mas eu não me recordo. E quando a gente pega para aprofundar a explicação em relação a isso, é muito legal, porque de fato é tão completa. E aí hoje eu montei minha lancheira para sair de casa, que meu lanche da tardia Que contempla uma linda maçã. minha lancheira, Aí mas eu é fiz a minha amadinha, gente. Minha lancheira, mas é amada demais. Pus lá meu almoço, aí eu pus o guardanapo, pus o garfo, pus uma maçãzinha na lancheira e eu falei, gente do céu. Ai, Ai, que coisa mais belezinha. querida, coisa mais linda, minha lancheira. Ai, amores, muito obrigada pela tua contribuição, de Eu que verdade. agradeço. Eu desejo do fundo do meu coração que o teu conhecimento possa salvar vidas. Amém. É pra Que você isso que eu vivo, na verdade. que você possa salvar vidas, porque é salvar vidas. É muito lindo. Amada, mais uma vez, muito obrigada. Eu queria que você abrisse teu coração e deixe uma mensagem final para essa audiência que está te Nossa, depois de assistindo. tanta bronca, né? 0800, sem querer. Mas eu acho que, de fato, a mensagem, a reflexão que eu deixaria para vocês é falando de ser humano para ser humano e de profissional nutricionista para pacientes, né? Não nutricionistas. Cuidem da alimentação de vocês como se fosse, porque é o maior legado que vocês vão deixar para os seus filhos, para os seus netos, né? Como exemplo mesmo. Então, às vezes a gente prioriza ali o trabalho, não posso parar para almoçar, não vou conseguir, eu não vou jantar, eu vou pegar só um pedaço de qualquer coisa aqui. Se isso acontece uma ou outra vez, tudo bem. Às vezes a gente, vou tomar uma Coca Zero aqui, vou pegar uma batata chips e tal. E a gente esquece que para performar no esporte, para performar no trabalho, para a gente ai, Jesus, como é a palavra? Não é florescer, mas abundância, para a gente prosperar. Prosperar. Para prosperar, a gente tem que ter energia, a gente tem que ter vida, a gente tem que ter vitalidade para prosperar. Prosperar no relacionamento, prosperar no trabalho, prosperar. E a gente não faz, muitas vezes, aquilo que a gente tem que fazer para prosperar, para ter vida. Que é nutrir. Nutrir de amor, nutrir de sentimento, nutrir de nutriente, nutrir de pensamento. E o nutrir não é só alimento, mas também. Né? Nossa. Então, acho que essa seria a reflexão, de olhar para o que você come com mais carinho, né? Amorosidade. Mais amor, porque é amor consigo, né? É auto-amor. É isso. Amada da minha vida, que prazer imenso. Muito Que obrigada. entrevista incrível, que profissão maravilhosa, que profissional maravilhosa Obrigada. e humanizada. E eu desejo para todas as alunas da Marina, todas, que vocês possam pegar essa mestra aqui, que é uma mestra de conhecimento e de olhar, que vocês possam modelar. O mundo precisa de mais profissionais assim. Amores, a gente fica por aqui, a gente se vê na próxima semana. Um beijo e mais maçãs, tá? Para todos vocês. Todos nós. Um beijo no coração, até a próxima semana. Tchau, tchau.